Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, neste dia do Senhor, quando a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Queremos, de um modo muito especial no dia de hoje, pedir as bênçãos e as graças da Trindade Santa sobre nós, na nossa caminhada, na nossa vocação, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor e melhor escutarmos o que Deus quer nos falar e o que a igreja quer nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 12 de junho, quando nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, refletindo sobre esse mistério de um único Deus em três pessoas distintas. E hoje a igreja, na sua liturgia, nos traz também o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que é vida na nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a igreja no dia de hoje celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de ter vivenciado na liturgia todo o mistério pascal de Cristo, culminando em Pentecostes, hoje a liturgia vem nos falar daquela que foi chamada de a comunidade de Deus, ou a família de Deus, que é a Santíssima Trindade. Mistério de um Deus único,
uno que se dá a nós na trindade de pessoas. Ou seja, um único Deus, mas em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso nós dizemos que é um mistério. Um mistério é uma realidade que está escondida debaixo de um véu. Nós não sabemos quem Deus é em si mesmo. Nunca ouvimos face a face. Mas nós sabemos aspectos da existência de Deus que nos permitem, pela fé, crer no Deus Criador, Redentor e Santificador. É um mistério, uma realidade escondida, mas verdadeira. Repito, um único Deus na trindade de pessoas. A teologia entende a Santíssima Trindade sob 2 pontos. O primeiro é o que ela chama de Trindade transcendente. E o segundo é o que a teologia chama de Trindade imanente. É a mesma Trindade sob 2 formas de existência. A Trindade transcendente é o interrelacionamento que existe entre os divinos 3. É aquilo que Deus é em si mesmo na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo na eternidade, no interrelacionamento de amor recíproco. Essa é a Trindade transcendente. A Trindade imanente é a maneira que essa mesma Trindade se manifesta a nós, se apresenta a nós na história, na economia da salvação. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus se manifesta como o Senhor dos exércitos, aquele que vem e põe a sua tenda entre nós. O Pai aparece de um modo mais claro no Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, veio o Filho. O Pai mandou o Filho para que pudesse encarnar-se no seio da Virgem Maria e realizar o seu mistério pascal. Aliás, foi o Filho quem revelou o rosto do Pai. Foi o Filho que mostrou o rosto misericordioso do Pai. Foi o Filho que disse que existe um Pai e que podemos também nos relacionar com Ele. E foi esse mesmo Filho que nos falou da existência de um outro defensor, de um outro Paráclito. Foi Jesus quem prometeu o Espírito Santo. Há alguns dias celebramos Pentecostes, lembrando aquele dia glorioso em que Cristo cumpriu a sua promessa, mandando o Espírito Santo. Dessa forma, a Trindade eterna se dá a nós, se dá a conhecer a nós, na história da salvação, nessa economia da salvação. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. São 3 pessoas distintas, mas um único Deus verdadeiro. E no Evangelho de hoje nós vemos justamente essa manifestação da Trindade. Jesus fala do Pai, Jesus fala do Espírito, Jesus fala da sua missão, deixando bem claro que o Pai é um, o Espírito é outro, e Ele, o Verbo encarnado, é outro, mas que estão numa união tão grandiosa, de uma essência indivisível,
que são um único Deus. Santo Agostinho, de forma poética, tenta nos ajudar a compreender o sentido da Trindade, ou o mistério da Trindade, que não pode ser explicado, mas pode ser aceito e compreendido. Santo Agostinho diz o seguinte: o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado, o Espírito Santo é o eterno amor com o qual o eterno amante ama o eterno amado. Que a Santíssima Trindade nos ajude, então, a aceitar e acolher esse mistério, de modo que possamos ter essa relação filial com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, um único Deus na Trindade de pessoas. Nossa Senhora, reze por nós. Amém. E o céu em recompensa